Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor e da nossa exaltação. Amém. Bispo Eliane, vamos ouvir a palavra através dessa mulher de Deus que tem nos abençoado tanto. Amém. Pode se assentar, igreja. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Aleluia, que presença, que presença. Eu cheguei, eu fui ao banheiro primeiro e de lá eu já pude sentir a presença do Eterno aqui neste lugar. Aleluia. Você não precisa se colocar de pé, mas abra sua Bíblia. O tema que me foi dado foi sobre avivamento, não é isso? Avivamento. E eu estou aqui com muito temor. E quando eu fui buscar ao Senhor a revelação, o tema que Deus me deu, debaixo da orientação dos líderes aqui, é o protocolo para o avivamento. Protocolo para o avivamento. 1 Crônicas, capítulo de número 15. Este texto é um texto muitíssimo conhecido dos adoradores. 1 Crônicas, capítulo de número 15. Amém? Diz assim: os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo, na casa de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque a arca os elegeu, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Vamos para o versículo de número 12. Ele disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para levarem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E peça para o Eterno falar com você. Se pudesse, eu gostaria muito que tivesse um tangedor no teclado.
ao teu santo, bendito e poderoso nome. Glória, Jesus. Eu te louvo, Senhor, por essas horas de adoração aqui neste lugar. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu peço a ti agora que o Senhor dê ordem aos anjos ministradores a este lugar. Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, coloca aqui o manto da tua revelação, o manto da revelação profética e apostólica, o manto da águia e do leão. Reni Blacheg. Deus de Israel, eu suplico a tua misericórdia nessa tarde. Dá ordem, Senhor, aos anjos, querubins e serafins. Dá ordem aos teus anjos para trabalharem ao nosso favor aqui neste lugar. Abra agora, Senhor, o nosso espírito para receber a tua palavra. Eu peço a ti humildemente, anjos que o Senhor ainda não enviou, aquilo que o olho não viu, coração não sentiu, aquilo que ainda não chegou ao espírito do homem, traz a este lugar, porque é a tua palavra nos diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-eis coisas novas, ocultas, que tu não sabes. Senhor, dai-nos acesso a essas coisas ocultas. Dai-nos acesso a esses códigos, a esses segredos, a essas chaves que estão no portal da adoração. Nós nos abrimos para recebermos de ti a tua palavra, em o nome de Yeshua. Amém? Deus seja louvado. Como eu disse, essa palavra é uma palavra bastante conhecida por nós, pelos adoradores e para quem gosta de ler a Bíblia. Davi, ele queria trazer a arca que estava lá na casa de Abinadab. Durante muitos anos ficou lá, e ele quis trazer para Jerusalém, para Israel. Então o que Davi fez? Ele queria agradar a Deus, mas ele fez como ele achava que deveria ser feito. Ele não consultou o Senhor, ele não consultou a Torá, ele não consultou os sacerdotes. Como rei, com a autoridade que ele tinha, ele reuniu o povo. Ele reuniu os levitas, ele reuniu os sacerdotes, ele reuniu os anciãos e disse a eles: vamos trazer a arca. E quando tudo estava preparado, ele mandou fazer um carro só para trazer a arca, um carro novo, que nunca tinha sido usado para colocar a arca e trazer para Jerusalém. Mas quando ele fez isso, o Senhor não mandou, não autorizou. Deus não disse sim, mas ele quis agradar a Deus. Ele estava fazendo algo para chamar a atenção do Senhor. Ele queria adorar ao Senhor daquela forma, trazendo a arca que representava a presença do Eterno
para Jerusalém e ficar ali. Mas quando estava a arca em cima daquele carro, e um dos bois tropeçaram, e Uzá, para tentar segurar, e a arca não cair, ele foi morto. Uzá foi morto, não porque ele tocou na arca, mas porque eles fizeram sem seguir o protocolo do céu. Jesus, ele nos ensinou na oração modelo, dizendo: olha, quando vocês forem orar, ora assim, que seja feito na terra, que seja feito na terra, como no céu. Orem assim. Porque se vocês fizerem desse jeito, vai dar tudo certo. Se for aqui, como é lá, vai dar tudo certo. E Deus já tinha revelado a Moisés no Monte Sinai como ele queria que levasse a arca, como a arca tinha que ser administrada. Então, não é porque Uzá estava em pecado, não, é porque fizeram como não era para ser feito. Davi ficou chateado, voltaram, a arca não conseguiu chegar em Jerusalém, deixaram na casa de Obed-edom durante 3 meses. Ali naqueles 3 meses, alguém trouxe a notícia a Davi, disse: Davi, soubemos que a arca está lá na casa de Obed-edom, e enquanto está lá, Obed-edom, ele foi abençoado em todas as áreas da vida dele. Ele era um homem qualquer, e agora ele está sendo conhecido por ser próspero em tudo que faz. Na casa dele não falta saúde, não falta prosperidade, comunhão, unidade. Ele ficou feliz, tudo na casa, na vida, na família desse homem mudou. Então Davi entendeu que tinha alguma coisa errada. Por quê? Que nós fomos levar e deu errado. Uzá morreu. E agora na casa de Obed-edom ele está sendo próspero. E a arca não chegou em Jerusalém, aonde ela deveria estar. Então vamos buscar o protocolo do céu. E o que Davi fez? Davi reuniu os sacerdotes. Davi foi estudar a Torá. Olha para o seu irmão e diga assim: nós precisamos estudar. Ele foi estudar a Torá. E quando ele foi estudar, procurar conselho com quem sabia, ou seja, com os sacerdotes, com os anciãos. E aí o Senhor então revelou a ele, através das Escrituras, através da Torá, o que o Senhor tinha dado a Moisés lá no Êxodo, capítulo 25, versículo 14. E o Senhor disse para ele aprendendo, ensinando, lendo, ouvindo, o que estava escrito lá em Êxodo? Que para levar a arca, precisava ser no ombro dos levitas. E aí, tinha um protocolo de como levar a arca. Não era só colocar no ombro dos levitas e sair, não. Tinha um protocolo. E o protocolo era: primeiro tinha que ter um mensageiro para ir à frente. Antes de todas aquelas pessoas saírem, a arca, os sacerdotes, os levitas e tudo mais, primeiro um mensageiro do rei tinha que ir à frente dessa tropa, para preparar o caminho. O mensageiro ia à frente para preparar o caminho do trajeto de onde a arca estava até chegar em Jerusalém. E esse trajeto, o mensageiro, ele tinha que ser minucioso. Durante esse trajeto, ele tinha que saber se tinha ali buracos por onde o rei e a sua comitiva ia passar. Ele tinha que saber se tinha obstáculos. Ele tinha que tirar os galhos, as sujeiras, animais. E ainda quando tivesse próximo
a Jerusalém, ele tinha que colocar um tapete para o rei passar. Então o mensageiro ia à frente para preparar o caminho. Todos nós sabemos que a arca representa a presença do Senhor e que nós somos essa arca. Amém? Todos sabemos disso. O mensageiro, aquele que prepara o caminho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro que prepara o caminho para a presença chegar. E o Espírito Santo é o encarregado de tirar os entulhos, de tirar as barreiras, de tirar os empecilhos. É o mensageiro que vai limpando o caminho para a comitiva do rei chegar. E aí, ele estudando, sendo orientado, aprendeu que a primeira pessoa que deveria estar à frente, antes da arca, era o rei. Primeiro vinha o rei. Depois do rei, deixa eu ler aqui a minha cola. Atrás do rei, o servo do rei, com a bandeira de Israel levantada e virada para a direita. Era todo um protocolo. Do lado desse servo, deveria ter um outro servo com a bandeira do inimigo vencido, virada de cabeça para baixo. Atrás deles vinham os sacerdotes e levitas com a arca. Quem está entendendo? Depois dos sacerdotes e levitas, vinham os soldados que vieram da batalha e ganharam a guerra. Depois dos soldados, atrás deles, vinham os escravos que foram capturados na guerra. E junto com esses escravos vinham os despojos da guerra. Havia todo um protocolo para entrar. Davi estudou, consultou os conselheiros, viu tudo que tinha que ser feito. O rei tem que ir à frente. Quem tem que ir à frente? Então ele entendeu que existe um rei dos reis. Davi era o quê? Davi era o quê? Rei. E ele entendeu que tinha um rei dele. Um rei de Israel. O rei dos reis. Então ele disse, então não sou eu que tenho que ir à frente, mas é a arca. A presença. Quem tem que ir à frente é a presença. Então ele colocou primeiro a presença, a arca na frente. Ele falou, eu vou atrás. O levita precisa entender qual é o seu lugar no altar, no reino. E o interessante, queridos, que eu fiquei assim maravilhada. E depois você vai ler, depois você vai estudar. Davi, ele se despiu das vestes reais. E ele sabia que era necessário a organização daquele ambiente, para que o Senhor viesse se manifestar. E aí, Davi fez alguma coisa que ninguém mandou ele fazer. Ele fez algo que ninguém disse, olha, você tem que fazer assim para que a presença chegue. Quero falar uma coisa muito importante que eu aprendi estudando para estar aqui.
Deus não coloca a sua presença num altar onde não tem honra. O Senhor não se manifesta num altar onde há desonra. Ele tem que ser o primeiro. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a adoração. O Senhor Jesus, quando Ele estava aqui, e Ele disse para o povo, para a multidão, e os fariseus estavam lá, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós lemos esse texto, nós já sabemos disso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas por que Jesus disse isso? E por que quando Jesus acabou de dizer isso, ele foi apedrejado? Jesus teve que sair de lá fugido, porque os fariseus o apedrejaram. Por quê? Porque aquela frase que Jesus disse era comum entre o povo da época. E aquela frase, ela simbolizava o tabernáculo. O caminho era o átrio. A verdade era o lugar santo. E a vida era os santos dos santos. E Jesus disse: eu sou a presença que veio tabernacular entre vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o átrio, eu sou o lugar santo e eu sou o santo dos santos. E eles ficaram desesperados quando Jesus disse isso. É heresia. Eles ficaram desesperados quando o Senhor Jesus disse isso. E aí nós vamos ler que quando Davi preparou toda aquela comitiva no protocolo de Deus, no protocolo do céu. Em qual protocolo ele fez? Do céu. Então ele preparou todo o protocolo. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Olha, então vamos fazer tudo diferente, porque da primeira vez nós não conseguimos levar a arca. A arca não chegou, porque nós fizemos do nosso jeito. Olha para alguém que está aí do teu lado. Diga para ele assim: tem 3 jeitos. Do seu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito de Deus. Ele disse: agora nós vamos fazer do jeito de Deus. Embora seja rei, eu tenho autoridade para fazer do meu jeito, ou de qualquer jeito, mas eu vou fazer do jeito de Deus. No protocolo do céu dá mais trabalho. Fazer do jeito de Deus é sacrifício. Fazer do jeito de Deus é renúncia. Fazer do jeito de Deus é matar a minha carne. Vou fazer do jeito de Deus. Então vai a arca primeiro, porque o Rei dos Reis precisa estar à frente. Eu vou ficar aqui à sua sombra, porque aquilo que Ele me mandar eu faço. Depois vem os sacerdotes. E aí vem as bandeiras. E depois vem os soldados. E os servos e os despojos. Vamos fazer do jeito de Deus. E por que ele decidiu fazer do jeito de Deus? Eu quero dizer algo para você. Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós conseguimos atingir dimensões que os falsos adoradores não alcançam.
Dimensão é mundo. E existe o mundo espiritual. Acessar as dimensões espirituais, aonde o Rei dos Reis está assentado. Quando eu consigo acessar essa dimensão, não sou mais eu quem vivo. Não sou mais eu quem falo. Não sou mais eu quem faço, mas Cristo que vive em mim. Então ele fez todo um protocolo. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ver um sacrifício como o de Davi. Ele disse, olha só, vai ser diferente, tá? Acessei os códigos da adoração. Como é que vai ser? A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sacrifício. A cada 6 passos que dermos, são 6 passos mesmo, irmãos, literal. A cada 6 passos, um sacrifício. Todos se reuniram, ficaram unidos para levar a arca. Unidade é quando todos nós nos reunimos para o mesmo propósito. O primeiro passo, o passo da unidade, para alcançarmos o propósito da presença. O número 2, o segundo passo, a dualidade. Diz quando Jesus disse, porque eu e o Pai somos um. E na menorá, eu estava sentada ali, eu falo, Senhor, como tu és perfeito nessa mesa. Eu estava ali sentada e olhando essa mesa. E as coisas que o Senhor me deu quando eu estava estudando. A menorá, ela significa os 7 Espíritos de Deus. Cada uma dessas pontas, aonde se coloca o azeite para acender a menorá, ela tem o seu significado. E quando eu disse o número 1, os 7 Espíritos de Deus, os 6 passos de Davi, o primeiro Espírito de Deus é a sabedoria. E foi o primeiro passo que Davi deu, porque aonde a unidade há sabedoria. Sabedoria é o poder para resolver. O segundo passo, que é o segundo Espírito de Deus, o entendimento. Segundo Espírito de Deus. O terceiro passo fala da Trindade. E é o terceiro Espírito de Deus, que é o conselho. Quanta gente fazendo do seu próprio jeito. E quando Isaías diz quem é o Senhor, ele diz: maravilhoso conselheiro. 3, conselho. No quarto passo, o número 4, para os judeus, para os hebreus, para Israel, o número 4 representa portais. Aquilo que é espiritual virando matéria. E o quarto Espírito de Deus é a fortaleza. O número 5, no quinto passo de Davi, a misericórdia.
o espírito de conhecimento. Eu estou correndo porque eu quero chegar no número 6, para entrarmos no 7. E quando ele deu os 6 passos, quando ele chegou no 6º passo, o número 6 é o número do homem. O número 6 é o número da humanidade. E na menorá é o temor do Senhor. Quando Davi deu os 6 passos, no 6º passo ele parava para sacrificar. Ele estava dizendo: aqui chega a minha humanidade. E aonde chega a minha humanidade, eu paro para chegar o que é perfeito, para chegar o 7, que é a perfeição. Eu descanso nele, eu descanso no Shabbat. No 7 vem a revelação. E eu paro para sacrificar. O 6 é o número da minha humanidade. Diga, entenda, não é da carnalidade. Carnalidade é diferente de humanidade. Quando eu sou humana, eu quero agir com a minha alma. Eu não estou falando de ser carnal, eu estou falando de ser humano. Não, fulano pecou, mas ele é tão esforçado. Ele nem tem tanta vida com Deus assim, mas, poxa, ele tem um talento. A minha humanidade. Mas quando eu sacrifico, e ele sacrificava um boi e um novilho. Um boi, quanto deve estar custando um boi hoje, gente? É barato um boi? Eu falar assim, vamos lá em casa esse final de semana que eu vou fazer um churrasco, eu vou comprar um boi. A cada 6 passos, um boi e um novilho. E esse trajeto que ele fez, da casa de Obed-edom até chegar a Jerusalém, com cada 6 passos parando para um sacrifício, levou de 3 a 6 meses. Sacrifício. De 3 a 6 meses. Durante esse trajeto, ele veio descalço. Durante esse trajeto, ele não parou para tomar banho. Durante esse trajeto, ele negou a si mesmo para adorar. Ele se despiu das suas vestes reais para adorar. E quando Mical, lá de cima, viu aquela cena, se escandalizou com a adoração de Davi. Para que isso? Para que tudo isso? Que exagero é esse? Para que estar na igreja todo dia? A gente já adora tanto, 12 horas de adoração, para que isso, gente? A gente pode adorar em casa. Para que gastar tanto? Por que que tem que ter tanta coisa? Por causa disso. E só por isso ela ficou estéril. Por que será que tem crente que não frutifica? Por que será que tem crente que a sua vida é uma esterilidade? Nada que faz dá certo. Nada que faz prospera.
Por quê? Porque existe o meu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito de Deus. E quando fazemos o que Deus mandou fazer, não tem que questionar, tem que fazer. Mas como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou chegar até aí? E aí aqui a gente começa a pregar. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Segundo Reis 3,15. Talvez eu possa chocar algumas pessoas aqui hoje, mas eu preciso dizer o que o Senhor me deu, amém? 3,15. Ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eliseu era um profeta, sim ou não? Sim ou não? Então ele não precisaria de alguém mais alguém para tanger. Queridos, existe uma diferença de tangedor e músico. Os levitas aqui digam, eu sou levita. Os levitas aqui digam, eu sou levita. Levitas, existe uma diferença entre ser músico e tangedor. Nem todo músico é tangedor. Mas todo tangedor deve ser músico. O que é um tangedor? É acessar o reino do Espírito. A palavra do Senhor nos diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Se tiver alguém para ficar na bateria, eu vou ficar muito feliz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Vamos ver se você consegue alcançar o meu raciocínio. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo vai falar dos 5 ministérios. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele disse uns foram. Ele não disse todos foram. Ele disse uns foram. Mas por que uns foram? Ele explica abaixo e diz: para o aperfeiçoamento dos santos. Eu não vou falar aqui a respeito dos 5 ministérios, até porque não fui chamada para isso e nem dá tempo. Mas eu quero falar do profético na adoração. E uns foram chamados para apóstolos, outros para profeta. E o profeta é o dedo indicador. O profeta aponta o destino. O profeta traz do céu para a terra. Diferente do intercessor. O intercessor, ele leva o de Deus, dos homens, para Deus. E traz o de Deus para os homens. O profeta, ele aponta o destino que o Eterno
Deus já deu a ele nas dimensões espirituais. E existe uma diferença entre o ofício profético, que é este ministério que Jesus dá. Porque o dom profético dos 5 ministérios é diferente do dom da profecia. Nem todos que têm dom de profecia, o eis que eu te digo, é profeta. O profeta, ele tem a função de ativar o profético para o aperfeiçoamento dos santos. Como assim, Eliana? A dança. Existe a dança e existe a dança profética. A dança profética, ela não vai acontecer. Aconteceu, não. Alguém que tem um ministério profético, dos 5 ministérios, aqui o profeta não é o quem tem o dom da profecia, mas o profeta de ofício. Ele vai ativar o profético na dança. E quando a dança estiver aqui, o espírito da profecia é que vai conduzi-lo para aquilo que já está preparado no protocolo do céu. O protocolo do céu já está na eternidade. A águia representa o espírito profético. Ela vê o que ninguém vê, alcança o que ninguém pode alcançar. A águia, espírito profético e não da profecia. O leão, quando o leão ruge, dança. Você que é líder da dança, antes de você reunir os liderados, primeiro você tem que ter entrado nas dimensões espirituais para saber o que está acontecendo lá, para que seja feito na terra o que está acontecendo no céu. Não é só eu chegar aqui e dançar, mas é eu ser movida pelo profético. O leão ruge. A águia representa o profético e o leão representa o apostólico. Tem alguém aqui? Eu não posso, louvor, somente ser músico. Eu tenho que ser tangedor. Eu não posso, eu devo. Se eu fui chamada para ser levita, não é o meu caso. Glória a Deus. Mas se eu tivesse sido chamada para cantar, então eu tinha que entender tudo de música. Se eu fui chamada para dançar, eu tenho que saber tudo de dança. Se eu fui chamada para o teatro, eu tenho que saber tudo de arte cênica. Se eu fui chamada para pintar, para desenhar, eu tenho que me aperfeiçoar. Me aperfeiçoar para quê? Para quando o profeta chegar, eu ser ativada no profético, naquilo que Deus me deu. Isso não é de qualquer maneira.
ele tinha unção, mas ele só foi habilitado depois que ele passou pela prova do palácio. Não basta ser músico, tem que ser tangedor. Vou te contar uma experiência. E se você quiser, procura lá no YouTube, Apóstola Tina. Apóstola Tina. Inclusive ela já até ministrou no MIR de Manaus. Ela é da África. E isso está lá no YouTube. Presta atenção. Dança, louvor. Eu estava assistindo a live dela. O culto. Eu estava assistindo o culto. Que culto abençoado. Mistério de louvor, louvando. A dança, adorando. Acabou, ela ia ministrar a palavra. Ela pegou o microfone e disse: para tudo. Vamos ficar de pé. Porque da dança está desalinhado e veio dançar com brecha. Não era o espírito profético de Deus que estava aqui. Mas enquanto vocês dançavam, tinha uma pomba gira dançando com vocês. E enquanto vocês dançavam, esse espírito de sedução pegou todos os que tinham brecha na igreja. Vamos ficar de pé. Quando ela ficou de pé, levantou a mão, começou a cair um monte de gente endemoniada. Dom contaminado. Apóstolo Ricardo Ribeiro foi ministrar na nossa igreja, nosso amigo. É um profeta. E ele estava falando para a gente que ele foi ministrar num lugar libertação. E ele disse que começou a dança a incomodar ele. A dança começou a incomodar ele. Mas Jesus, uma dança tão bonita. E me incomodando, o Senhor disse para ele: faz um círculo com todos da dança. Ele fez. Agora você vai orar por eles. Quando ele levantou a mão para orar, alguns, não todos, caíram endemoniados. E um dos que caíram endemoniados caiu igual uma serpente. E começou no chão igualzinho uma serpente. Por causa da brecha que tinha, a serpente, querido, ela vem para quê? Ela vem sorrateiramente, ela vem para poder envenenar a igreja. Ela vem contaminar a igreja. E existem serpentes, que é o espírito de Pitom, que não precisa nem picar. Num abraço ela mata. Não suba ao altar com o código da desonra. Não quebre os protocolos do céu. Este lugar é santo. Estudando sobre libertação, em um dos estudos que fiz, enquanto o ministério de louvor estava louvando, na frente do ministro, ele não tinha práticas homossexuais. Mas ele não era liberto nessa área. E na frente dele, ao invés de ter o Espírito Santo conduzindo-o dentro dele, na frente dele, tinha um espírito maligno que dava a ele o que ele tinha que fazer. E meu tempo esgotou, Jesus. E eu não cheguei onde tinha que chegar. O que eu faço? E aquele demônio conduzia ele como se ele fosse um fantoche. Eu vou correr. Eu vou correr para você poder entender o que Deus ministrou a mim.
Todos aqui sabemos que quando Saul estava atormentado, ele mandava chamar Davi. E Davi, como um tangedor, ele tangia a harpa e aquele espírito maligno saía dele. Vamos lá para o céu. Lá no céu, antes de Lúcifer virar Satanás. Então, quando lá no céu, o Senhor deu a ele a responsabilidade da adoração. E ele era o... Queridos, presta atenção. A Bíblia diz dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas o único querubim que nós vamos ler, que foi ungido, foi Lúcifer. Querubim, o querubim ungido. Não vou ler lá em Ezequiel, porque não dá tempo, meu tempo já esgotou. Mas lá em Ezequiel, fala a respeito do profeta Ezequiel conversando com o rei Tiro. Olha para mim em nome de Jesus. Meu Deus, é tão difícil falar isso, mas eu vou falar. Existem pessoas que nós estamos conversando com elas e não são elas. Thalita, vê para mim aquele versículo. Thalita, vê para mim aquele versículo que eu te mostrei aquele dia. Que ele era o diabo. Quando nós estamos com o nosso espírito ativado no céu, quando não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, quando nós estamos em outra dimensão, e quando estamos em outra dimensão, querido, eu não sei você, mas você entra em lugares que Deus diz, saia daí. Já está na hora de você ir embora. Não compre neste lugar. Não vá naquela festa, ou quando você vai, já está na hora de você ir embora. O Senhor Jesus, Ele disse assim, vocês tomem cuidado, porque às vezes vocês vão receber pessoas que não são pessoas, são anjos. Quem já leu isso? Algumas vezes nós estamos conversando com pessoas que não são pessoas. Você pode estar conversando com um demônio e achando que está conversando com uma pessoa. Mas enfim, deixa eu ir aqui. Ezequiel, o profeta, ele foi lá conversar com o rei Tiro. E quando ele estava lá conversando com Tiro, não era o rei que estava falando com ele. Ele teve o discernimento para saber que quem estava conversando com ele era o próprio Lúcifer. Vamos então abrir Ezequiel. Ezequiel. Me ajuda aí, pastores, que eu não anotei o versículo onde ele diz, Ezequiel 11, das pedras afogueadas. Sim, obrigada. Capítulo 10, versículo 16. Dez, 16, andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separaram deles. Parando eles, paravam elas, e andando eles, andavam elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas.
Não é aqui. Ezequiel 28, 13. Sim. Estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriras, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe. Enfim, ele vai falando. Aí no 14, tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado, e até que se achou em ti iniquidade. Tinham querubins no céu, anjos, arcanjos e serafins. Mas Deus escolheu Lúcifer como querubim ungido. E o Senhor o ungiu. Irmãos, presta atenção aqui, você que vem à casa do Senhor. Quando o apóstolo, ele diz, nós vamos ter unção de pastores. É uma festa na igreja, sim ou não? Na festa de unção pastoral, nós procuramos colocar as melhores roupas, convidamos pessoas, fazemos festas, tem comidas, bebidas. Imagine no céu, quando Deus anunciou, Lúcifer será ungido a querubim. Como foi no céu? Quando uma unção é feita debaixo de glória, a igreja sente. Nós falamos em outras línguas, algumas pessoas vão ao chão, outras são arrebatadas. O louvor é diferente, a atmosfera muda, porque houve um mover profético. Imagine no céu um querubim sendo ungido. Como foi essa unção lá? Lúcifer, ele era tão especial para Deus. E agora aqui eu quero que a bateria preste atenção. É tão especial para Deus, que ele era a própria adoração. Ele era o próprio louvor. Quando ele abria as suas asas, tinha um som de tambores. Ele andava, instrumentos musicais tocavam, o barulho das suas adoração. Se você continuar lendo em Ezequiel, você vai achar lá que está escrito que o som dos tambores saíam de dentro desse querubim ungido. E aí a gente pergunta assim, mas como assim? Vocês que são músicos entendem melhor do que eu. Um tambor, ele é feito com pele de animais. Sim? Mas não tinha animal no céu. Não tinha matança. Não tinha sacrifício. Da onde estava vindo o som daqueles tambores? Da onde estava vindo o som dos tambores? Se não existia no céu. Estudando, eu também aprendi que as cordas, as primeiras cordas dos primeiros instrumentos, há milênios, elas eram feitas, os instrumentos de cordas eram feitos com as tripas do cordeiro. Quem está aqui? Tripas é entranhas. Tripas é intimidade do cordeiro. Existem pessoas, os tangedores, não os músicos. Os tangedores
nascem com um instrumento dentro de si. Eles têm um instrumento vivo dentro de si e precisa de um profeta para ativar. Disse Jesus: eu sou o Cordeiro vivo que desceu do céu. Mas aí não tinha matança no céu. Como assim o som dos tambores? Presta atenção. Roma veio tentar nos enganar que os anjos são pequenininhos, igual criança, e cantando aquelas músicas. Sim ou não? Mas a minha Bíblia diz que os anjos são guerreiros. A minha Bíblia diz que os anjos são fortes. A minha Bíblia diz que os anjos são poderosos. E quando eu disse inicialmente que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles conhecem os códigos espirituais. Todo o som profético da música estava em Lúcifer. Ele foi expulso do céu. O dom é irrevogável. Deus não tira dom de ninguém. Está cheio de falsos profetas dentro da igreja. Em pecado continua profetizando, curando, libertando. O dom é irrevogável. Só não garanta que você vai ver ele no céu, mas que ele continua tendo dom, ele continua tendo dom. Ué, mas não tinha animais para tirar o couro, para fazer os tambores? Da onde é que estava vindo esse som de tambores de Lúcifer? E eu imagino, eu na minha ignorância, no meu pequeno raciocínio, eu consigo imaginar o som do santo saindo de dentro dele como um som tribal, porque era som de tambores que saía de dentro dele. Santo, 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 santo. O que você está querendo dizer, Eliana? Cuba, Japão, África, quando vão fazer rituais, eles usam os tambores. Para quem pensa que o carnaval no Brasil é um show, eu quero dizer que é um culto maligno de invocação de demônios. E ele sabe que o som dos tambores mexe com o reino espiritual. Será que a bateria consegue colocar para mim como é que é o som dos batimentos cardíacos? Precisou matar animal? O som dos tambores está dentro de nós. O som da guerra está dentro de nós. O som profético está dentro de nós. Paulo e Silas estavam na prisão, não tinha instrumento lá. O instrumento estava neles. Vamos ativar. E eles começaram a adorar.
E o som que estava dentro deles fez um terremoto acontecer. E as prisões do cárcere se abriram, porque o som estava dentro dele. O som dos tambores estava dentro deles. Eliseu disse, o rei chamou Eliseu e disse, Eliseu, busca Deus aí, porque nós vamos entrar na guerra. E o que a gente faz, Eliseu? Ele disse, chama o tangedor. Ele não disse, chama o músico, chama o tangedor. Vamos acessar o céu com o som dos tambores. Vamos acessar o céu com o som das cordas que existe no Cordeiro de Deus. Vamos acessar. Vamos acessar. É hora de acessar o profético. Vamos acessar o céu. Vou encerrar. Entenda uma coisa, levitas, existe um protocolo no céu. Você pode ser um excelente músico e nunca ter acessado o céu. Músicas são frequências. E qual é a frequência que você está transmitindo? Existem 3. A frequência do ritmo, que é aqui, ó, na terra, o primeiro céu. A frequência da melodia, que toca a alma. Qualquer um pode tocar a alma. Tem crente que é tocado na alma com as músicas do Roberto Carlos. Chora em tudo. Eu estou falando bobagem? Mas é a frequência do Espírito. Eu quero dizer para você, cuidado com o que você coloca dentro da tua casa. Porque a tua casa tem que ser a sede do avivamento. E lá é a sede do avivamento. Tem que ter um altar de adoração ao Deus vivo, ao verdadeiro Deus. Eu estudei muitas coisas, mas não vai dar tempo de eu falar para você. Mas algo eu tenho que dizer aqui por causa da região aqui, ó, de Bento Ribeiro. Esse espírito maligno age aqui e ele hoje vai ser enfraquecido pelo poder e da autoridade que é no nome de Jesus. Uma fortaleza. Se eu falar aqui... Hã? Não? As batidas. Eu não sou um musicista. Eu tive que estudar para falar para você. Que fulano pode, eu não posso. Porque o que Deus tem com você, Ele não tem com a multidão. Sansão não podia comer nada do fruto da vide. Não podia tocar no que era morto. Profeta separado. João, ele se vestia com roupa de cabelo, de couro de camelo e comia mel silvestre. Todos os profetas faziam isso? Não. Olha para alguém em nome de Jesus. Olha para alguém em nome de Jesus. Diga assim para ele: você é Paulo. Eu serei Paulo agora na sua vida. Fala para ele.
E você é o Timóteo, fala para ele. Agora, com um olhar de autoridade profeta, diga assim: eles podem, você não. Eles podem ouvir música secular, você não. Eles podem servir a 2 altares, você não. Você quer ver o céu chegar à terra? Você quer ver a dança dançar e os doentes serem curados? Você quer cantar e o cativo ser liberto? Você quer receber a ativação profética hoje aqui? Redoblacheque. Vamos orar, vamos orar. Não dá mais. É tanta coisa, mas não dá. Ai, meu Deus. Ah, Jesus. O ouvido humano, o nosso ouvido aqui, ele difere do som do ouvido, da audição dos espíritos, tanto os malignos quanto benignos. Sabe quando a gente está orando? Quem é aqui intercessor? Quando a gente está orando e a gente dá ordem a um demônio que não está aqui, às vezes ele está em outra cidade e ele sai, porque eles têm uma audição que o humano não tem. E ele ouve a sua voz profética que está saindo daqui, e ele tem que obedecer lá. O gato e os cachorros, cães e gatos, têm uma audição infrassom. Eles não conseguem ouvir, ou melhor, nós não conseguimos ouvir coisas minuciosas que só eles ouvem. Você sabia que tem cachorro e gato endemoniado? E que também conseguem perceber as coisas celestiais dentro da sua casa, porque eles ouvem diferentes de nós. Agora, os golfinhos e os morcegos, eles produzem um ultrassom para se comunicarem. Sabe a ultrassom que a gente faz para fazer exames? Esse ultrassom é um som que ultrapassa a nossa capacidade. Então, aqueles mecanismos fazem com que as imagens, elas foram traduzidas, elas são ultrassons que viram imagens. A quem os seus ouvidos estão ouvindo? Da sua alma? Ou do seu espírito? Ou dos demônios? Ou do Espírito Santo de Deus? O Senhor quer hoje aqui ativar em nós o som dos tambores. O som dos tambores. Nós aqui na língua portuguesa nós lemos Iavé. Iavé. Mas a palavra correta a se dizer é Yahweh. Diga Yahweh. Yahweh. Que é o Senhor. Yahweh, o Senhor. Sabaoth, dos exércitos. Yahweh Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Um tom maior. Sabaoth, de guerra. De guerra.
Porque o Senhor vai ativar alguns profetas aqui. E teremos profetas na dança. E teremos profetas na palavra. E teremos intercessão profética. E teremos a música profética. Yahweh Sabaoth. Cantores são vocês. Eu sou pregadora. Então nós vamos pedir da eternidade agora o som que está no céu. Quem está comigo? Você precisa deixar Deus te usar como Ele nunca te usou. Ouça o som que está lá.